esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, a primeira leitura nos fala de um dia que virá como uma fornalha abrasadora. Um dia no qual ou ao qual o profeta compara com um forno de altíssimo grau a sua temperatura. E que esse dia virá para todos impreterivelmente, certamente esse dia virá. E repito, como uma fornalha abrasadora. Esta fornalha queimará tudo aquilo que é mal, desde as falsas religiões aos falsos profetas, que são lobos em pele de cordeiro, toda mentira, toda trapaça, toda corrupção, tudo isso será incinerado. Esta fornalha, diante dela, os maus todos tropeçarão, os maus todos sucumbirão. E isto é palavra de verdade, isto é palavra do Senhor, e Ele honra as suas palavras. Por outro lado, esta mesma fornalha abrasadora que virá, se ela por um lado destruirá, irá incinerar a maldade, aquele que for bom e justo dela escapará. E ainda mais, não só passará por ela, como sairá ainda mais forte do que quando passou, ainda mais forte do que quando entrou.
Como falar isso e não nos lembrar da belíssima profecia de Daniel, lá no Antigo Testamento, quando o rei prendeu 3 jovens que acreditavam em Deus, justamente porque eles acreditavam no Deus verdadeiro e o rei era contra a religião verdadeira. O rei prendeu os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, e o castigo daqueles 3 jovens foi serem lançados numa fornalha. E o rei mandou colocar as lenhas, e de tanta raiva que ele tinha dos 3, está escrito lá, o rei mandou fortalecer o fogo, aumentar a fogueira 7 vezes mais. Há relatos, inclusive bíblicos, de que as pessoas chegavam perto, já desmaiavam ou morriam, à distância. Imagina como você num dia de verão acende o seu forno e não consegue ficar perto, aquele forno é água fresca, diante da fornalha que virá, e diante daquela fornalha, a qual foram submetidos os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago. Eles louvaram a Deus, eles não tiveram medo e entraram na fogueira, onde o rei mandou atear fogo 7 vezes mais, e as pessoas não conseguiam sequer dela ficarem próximas. Eles entraram na fogueira, começaram a cantar, começaram a louvar, começaram a proclamar a grandeza de Deus. E naquele momento um anjo desceu e foi cantar com eles. É aquilo que o Salmo já dizia, e quando celebramos São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, nós rezamos também e vemos esse Salmo, e vemos o que aconteceu com São Pedro, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando São Pedro estava na cadeia. Na cadeia o anjo entrou, lhe fez companhia e arrebentou a sua corrente. E no Salmo fala, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva, para da morte libertar as suas vidas. O rei confuso perguntou para o primeiro-ministro e para os súditos, mas espera lá, olhando para aquele fogo que mal ele conseguia encarar, devido ao grande clarão, não foram 3 moleques, adolescentes que a gente jogou lá? Foram, Sua Majestade. Mas por que eu estou vendo 4? Não havia explicação. O que significa isso? Mesmo na fogueira, mesmo na fornalha, o anjo do Senhor nos acompanha. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado. E saímos dela vitoriosos e mais fortes do que quando entramos. É estranho porque algumas seitas que fingem ser cristãs tem como slogan de sua religião a seguinte frase: pare de sofrer. Tem gente que pensa, até hoje, que o cristianismo é uma sala VIP da humanidade, onde as pessoas entram e ficam blindadas da dor, ficam blindadas de sofrimento. Tem gente que quando está sofrendo pergunta para o padre: padre, mas por quê? O que eu fiz para Deus? Estou buscando tanto o Senhor e estou sofrendo, e me dá uma explicação. Pois é, meu filho, você está no caminho de Deus. A tribulação serve para aumentar em você a constância, para aumentar em você a fé, para aumentar em você a santidade. Então, a gente não pode estranhar. São Pedro vai falar, não estranheis quando o fogo da provação se alastra entre vós, como se algo inacreditável, sobrenatural, ou fora da explicação estivesse acontecendo, faz parte. O cristianismo, a religião verdadeira, não te priva do sofrimento, mas te faz aprender com o sofrimento, ser melhor do que quando o sofrimento veio. A dor nos faz amadurecer anos em apenas dias. Isso me lembra um fato. Um incêndio que aconteceu em Oakland, nos Estados Unidos, onde as casas foram como que derretidas, onde os edifícios ruíram. E depois, quando os bombeiros foram procurar as vítimas, as pessoas que ali moravam estavam abismadas, porque tudo havia sido derretido pela altíssima temperatura do fogo. Só encontraram alguns objetos, a saber, alguns gatos de porcelana, algumas xícaras de porcelana e algumas bonecas de porcelana. Foi só o que ficou. Elas ficaram tão intactas que bastava a turma passar uma flanela e tirar a fuligem, que aquelas bonecas, pires, xícaras e gatos estavam incólumes, intactos, não obstante
a fogueira, a temperatura altíssima a qual foram submetidos. Então perguntaram para os bombeiros, por que tudo que é de porcelana ficou? O bombeiro respondeu com a sabedoria que lhe é própria: meu filho, é o seguinte, é porque a porcelana, para virar porcelana, para chegar a ser porcelana, ela tem que ser submetida a uma temperatura excomunal, para que ela, passando por esse processo, ela se torne de fato uma porcelana. E como as porcelanas foram as únicas por aqui, da cidade, que já passaram pelo fogo antes, quando o fogo veio, elas ficaram intactas, intocáveis, incólumes, porque já passaram pelo fogo altíssimo uma vez. É assim que você entende o porquê que às vezes Deus permite que a gente passe pela fogueira, que a gente seja jogado na fogueira. Por quê, meu amado e minha amada? Porque não há mérito sem batalha. Quando a pessoa fala assim, eu queria passar essa vida sem problema, eu queria passar essa vida sem sofrer, então que mérito você vai ter quando se apresentar diante de Deus? Você pega um soldado, um coronel, um general, você olha para a farda dele, ele está cheio de, como chama aquele negocinho? Medalhas, tem outro nome, né? O que é? De condecorações, que também são chamadas de honra ao mérito. Quanto mais medalhas ele tem, por mais batalhas ele passou, e mais digno de honra ele é. Ora, o que você está fazendo aqui na terra? Você está aqui para adquirir méritos, para botar medalha aí, para se apresentar diante de Deus e merecer a vida eterna. Então não estranhe quando a aprovação vem. Então eu repito essa frase: a dor nos faz amadurecer anos em apenas dias. E vamos ser sinceros, gente, cá entre nós. Como uma pessoa que não sofre fica insuportável? Meu Deus do céu! Quem não passa privação, quem não ouve não quando é criança, vira um adulto insuportável. Ninguém consegue ficar perto daquela pessoa. Olha para a sua família, olha para sua mãe, olha para o seu pai, olha para sua avó, olha para o seu avô. Talvez alguns deles, talvez até seu avô, seu pai, tenha a mão tudo machucada de plantar algodão, ou de plantar café, ou de trabalhar como pedreiro nas obras. Olhe para eles, vejam. E porque sofreram, e porque lutaram, se tornaram pessoas, a maioria deles, se tornaram pessoas maravilhosas, gente da qual a gente tem orgulho. Mas por que isso? Porque são pessoas que antes passaram pela provação, pela privação. Quem não sofre fica mimado e mimada, insuportável. Você não consegue ficar 20, 30 minutos diante da pessoa. Então louvado seja Deus pelas dores que nos humanizam, pelas dores que nos fazem crescer, amadurecer. Ai, Pai do céu, eu sofri tanto que quase morri. Então aprenda, o que não te mata, te fortalece. E não dá para mudar e ser uma pessoa melhor e santa sem efeito colateral, minha filha, sem efeito colateral, meu filho. E assim, quem te machucou no passado, te fez mais forte no presente. Quem te criticou, acabou colaborando para o teu aperfeiçoamento. Quem te invejou, te fez descobrir o talento que você tinha, que nem você vinha. E aqueles que te desejaram o pior, acabam se remoendo por saberem que te aconteceu o melhor, porque você perseverou. E por isso o Senhor nos fala no seu Evangelho, então hoje, de tribulações e perseguições, mas não como um problema em si. As tribulações e as perseguições servirão, e ele até falou isso, né? Nós devemos ver tribulação e perseguição como ocasião e oportunidade. Para quê? Está escrito no Evangelho: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Se você não tiver problema, dificuldade, tribulação, você não tem oportunidade e ocasião de testemunhar a sua fé, entendeu? É para isso que você passa por elas, para que você possa testemunhar a sua fé e sair mais forte, cantando e louvando, do que quando você entrou. E se você olhar para todas as provações que você já passou, já venceu na vida, você vai perceber que quando você entrou, você saiu muito mais forte. Depois que você a superou, você se tornou melhor do que você era. Graças a Deus. No pain, no gain. Sem dor não há ganho. Nem na academia para os fitness, nem na vida espiritual. Última colocação. Na segunda leitura, muitos cristãos, a carta de Paulo, estavam esperando uma vinda iminente do Senhor.
A turma achava que o Senhor ia voltar amanhã. A turma achava que o Senhor ia chegar daqui a pouco. Sem brincadeira. Quem lê a Bíblia aí, o Novo Testamento, sabe disso. Você começa a ler Atos dos Apóstolos e algumas cartas de Paulo, Tessalonicenses, por exemplo, você vê que a turma achava que Jesus fosse voltar já já. Então, em vez da turma melhorar, porque Jesus ia voltar daqui a pouco, né? Mas só Deus sabe a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe, né? Então, em vez da turma melhorar, o que a turma fez? A turma começou a largar o emprego. A turma começou a parar de trabalhar. Então, mais ou menos assim, o mundo vai acabar amanhã, 13 da tarde. Então eu não vou trabalhar, vou falar para o meu patrão que eu não vou, porque afinal de contas Jesus está voltando. A turma, todo mundo parou de trabalhar. São Paulo ficou sabendo, ficou bravo e com justiça, com direito. São Paulo tem aquilo que nós que estudamos antropologia paulina, escritos paulinos, que ele chama de ironia paulina. São Paulo tem um recurso que chama-se ironia paulina. São Paulo, na sua clássica ironia paulina, fala assim: ei, estou sabendo que aí na comunidade tem muita gente ocupada em não fazer nada. Vocês estão errados. A turma, achando que Jesus ia voltar, parou de trabalhar. Então, olha só, gente desocupada se torna pesada. Gente que não tem ocupação é pesada e pesa a vida de todo mundo que está do lado dela. E rapidamente, por não ter o que fazer, por não ter ocupação, São Bernardo já falava que mente vazia, oficina do capeta, a pessoa começa a ficar dada a fofocas, vira uma candinha, seja homem ou mulher, começa a falar da vida de tudo e de todos, menos de Deus. Pode reparar, gente desocupada. Aliás, se me permitem, o que é um fofoqueiro? Eu vou definir. Um fofoqueiro nada mais é que um vagabundo, descontente com a própria vida, que terceiriza a sua felicidade ou a responsabilidade da sua felicidade, colocando a culpa sempre nos outros. Eu não sou feliz porque minha mãe não botou na escola, não sou feliz porque meu marido não deixou eu estudar, não sou feliz porque não sei o quê. Nunca é ele, é sempre os outros. Fica colocando a culpa dos outros, não faz nada para mudar a própria vida e tem raiva de quem está fazendo alguma coisa. Isso é o fofoqueiro. Veja bem, olha a sua vida, veja as pessoas fofoqueiras que você conheceu e veja se eu estou errado. Uma pessoa desocupada, vagabunda, descontente com a própria vida, que terceiriza a sua felicidade colocando a culpa nos outros, não faz nada para mudar a própria vida e tem raiva de quem está fazendo alguma coisa. Essa turma é uma turma de fracassada. E a comunidade de São Paulo ficou cheia de gente assim, de gente fútil, de gente vazia, gente que trabalha e que está fazendo algo para mudar para melhor o mundo à sua volta, não tem tempo de reparar e muito menos de comentar a vida dos outros. Não consigo conceber como esse país está em crise com tanta gente fofoqueira. Como que está em crise? Tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar trabalhando, tem que estar vendendo, tem que estar fazendo alguma coisa, catando papelão, inventando uma ocupação. Porque se tem tempo para falar dos outros, é porque não precisa trabalhar ou pelo menos não quer. Gente feliz não enche a paciência de ninguém. Termino dizendo, uma mulher procurou o padre da paróquia e falou assim para ele: seu padre, olha, não vou mais à missa, não vou mais à igreja, eu vou largar essa paróquia e a partir de hoje eu vou rezar em casa. O padre chocado, né? Bem, é um direito seu, mas você pode me dizer por quê? É muito simples, padre, o senhor também sabe. Estou cansado de hipocrisia. Na paróquia tem um monte de gente adúltera, um monte de gente mentirosa, um monte de patrão que não paga direito aos seus empregados, tem trambiqueiro, tem gente da pastoral que passa por cima do outro e fala mal do outro pelas costas, os paroquianos falam mal do padre pelas costas. O que eu vou ficar aí? Aí todo mundo é pior que eu não vou mais. Então a partir de hoje quero dar satisfação para o senhor, já que o senhor é o padre da paróquia, quero dizer, o senhor não vai me ver mais. Aliás, me tira da catequese, me tira da coordenação, que eu não vou mais. Todo mundo que está aí é gente muito pior que eu. Portanto, se for para ficar igual a eles, eu não quero mais. E o padre falou: muito bem, mas então eu quero que você faça um último trabalho. Pois não, pode pedir. Até para evitar que você tenha a sua alma condenada. É bom, então assim sim. Você vai fazer o seguinte, agora então, hoje é sábado, está em torno de meio-dia, eu quero que você frequente todas as reuniões
que você ande por todos os lugares da paróquia, tem um salão paroquial aqui do lado, tem a turma que fala café a colar, tem um casamento acontecendo, esse momento está acontecendo catequese, esse momento está tendo grupo de jovens, o justo está reunido lá às 6 da tarde. E eu vou te dar esse copo cheio de água até a boca, tombando, transbordando. Sua missão é subir e descer a escada, entrar em todas as salas, sua penitência, para ver se você vai ser salvo. Mas você não pode derrubar uma gota e não deixar ninguém esbarrar em você. Quando ela foi na catequese, a criançada correndo, ela correu o copo para cá, quase derrubou uma gota. Quando ela foi para o casamento, as madrinhas, muito ocupadas com o vestido, deu uma cotovelada nela, quase que ela derruba de novo. Depois ela passou pela pastoral dos noivos, tinha jovem reunido, ela passou por lá, teve que subir escada para chegar na sala, quase que ela derruba de novo. Ficou a missa inteira ali, com cuidado na hora da comunhão, na hora do Pai Nosso, que ia tomar meu braço, que ela não pôde derrubar uma gota. Quando terminou o dia, bem no final, às 9h40 da noite, ela foi na sala do padre, muito bem, o senhor me deu uma penitência, mas não mudei minha ideia, hein? Eu não volto mais. A senhora conseguiu? Deixa eu ver, que eu tirei foto do copo. Olhou, tinha assim menos que 1 milímetro a menos de água, que ela tinha tombado, não tinha percebido. Mas o padre falou, parabéns, você cumpriu muito bem a sua penitência, e de fato parece que você não derrubou uma gota. Parabéns, parabéns. Agora só uma última coisa antes da senhora ir embora para sempre, da paróquia. Pois não. Desde que a senhora começou a frequentar e subir a escada e descer, a senhora reparou que as mocinhas estavam de saia curta? Não. A senhora reparou que tinha um rapaz que, em vez de estar na missa, estava fumando um cigarro no portão? Não vi também não. A senhora reparou que aquele ministro lá, que era meio caloteiro, estava servindo naquele dia? Não estou dando nenhuma indireta aí. Ela falou, não. E aquela mulher que você não gosta, não vai com a cara dela, você reparou que ela sentou no banco atrás de você? Não. Então por que a senhora não viu nada? Porque eu estava de olho no copo, a minha penitência para não ir no inferno era não deixar cair uma gota d'água, eu me concentrei ali. Então o padre disse, minha filha, hoje você soube o que é ser uma católica de verdade, porque olhando para o copo, você se esqueceu de olhar para os defeitos das pessoas. O dia que a senhora começar a olhar para Jesus, e vir à missa por causa dele, nem do padre, nem dos outros, a senhora não vai mais perceber que a moça veio de saia curta, que a ministra está brigada com o marido, ou que a pessoa que você não topa muito estava sentada num banco atrás de você, porque o seu foco estará em Jesus. Amém.